Segundo Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Os que estão em casa, a nossa saudação. Bom seria que você estivesse aqui também, amém? A gente participar de um culto em casa tem o seu valor, mas na igreja é diferente, né? A gente pode sentir assim, a presença do Senhor, ter a bênção do Altíssimo, amém? Segundo Reis 5, a partir do versículo 1, diz assim o texto sagrado: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Diga assim: ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curar da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o senhor rasgou as suas roupas? Deixa-o vir a mim. Diga assim: deixa-o vir a mim. E saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora, que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Diga assim: mergulhou no Jordão 7 vezes. Conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Diga: ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva,
veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente do seu servo. Pai, nós temos lido a tua boa e a tua santa palavra. Eu peço a ti que tu venhas, ó Pai, manifestar o teu amor, manifestar o teu poder, Senhor, a tua graça em nossas vidas. Que tu possas falar conosco de conformidade com esse texto sagrado. E que algo de bom aconteça em nossos corações nesta noite, no nome de Jesus. Experiências com Deus são coisas maravilhosas. Como é bom alguém ter uma experiência com o Senhor. Uma experiência viva, uma experiência real. Aqui em nossa igreja, nós temos priorizado isso, por isso que a gente sempre desejou e está batalhando para que tivéssemos um louvor que tocasse os corações, isso tem acontecido. Nós queremos também que Deus toque os corações com as pregações, e nós queremos que você sinta o Senhor. Não dá para ser um evangelho apenas distante. Nós precisamos ter uma coisa prática em nossas vidas. Nós precisamos vivenciar aquilo que a Bíblia nos diz. Nós precisamos entender verdadeiramente a palavra de Deus. E precisamos, cada dia, ter uma experiência nova. Podemos tê-la. E você vai ter nessa noite, amém? Esse texto é dramático, porém glorioso. Quem está envolvido no texto? Um inimigo de Israel. Olha bem aqui as coisas que Deus faz. Naamã era o comandante do exército do rei da Síria. A Síria, na época, era uma grande nação, forte, mais forte do que Israel. A Síria tinha vencido muitas guerras e Naamã tinha comandado a vitória. A Síria tinha, inclusive, vencido Israel. Por isso que essa menina que aparece aqui, essa adolescente, ela estava na casa de Naamã e de sua mulher, porque ela foi levada cativa em um dos embates entre as nações. Então, Naamã era um inimigo. A Síria era um país inimigo. Não tinha nada a ver com a bênção que estava na vida do Eliseu. Mas o Naamã tinha um problema grave. Não basta ser famoso, não basta ser, entre aspas, vencedor, não basta ter alguns êxitos na vida. É preciso que tenhamos vida com Deus e experiências com Ele. Com tudo que ele tinha, ele não conseguiu se livrar do grande problema da sua vida, uma lepra. A lepra era um câncer de hoje. O câncer está tendo até mais resultado do que a lepra tinha à época. À época, a lepra, ou Deus fazia alguma coisa, ou a pessoa ia morrendo aos poucos. A lepra era terrível. E aquele homem tão forte, um dia começou a ver na sua pele manchas. E de repente ele foi perceber que estava doente. E os médicos daquele país, a despeito de todo o dinheiro que tinha, de toda a posição importante, nada puderam fazer por ele. Ele sabia que tinha prazo de validade. Era forte, era guerreiro, mas ia morrer. E pior do que isso, ele ia ter que viver à parte. Chegou num ponto da vida que ele ia ter que se separar da família, para não contaminar a família e outros. A sua situação era grave. Aquela menina, adolescente, Deus usa os adolescentes, amém? Apesar de estar num cativeiro, na casa do homem que a trouxera cativa, ela não teve rancor, o rancor é terrível. Ela não teve mágoa. Ela olhou para aquele homem, ela percebeu a lepra e ela falou para a mulher do homem: ah, se ele estivesse lá em Israel, diante do profeta de Deus, estaria resolvido.
A mulher chegou para ele e falou: olha, você está morrendo, mas essa menina está aqui como escrava. Ela falou que tem alguém lá que resolve. Está lá em Samaria, se for para lá vai dar certo. Ele pensou: mas eu acabei de guerrear com eles. E como é que eu vou lá? Como é que eu vou me humilhar também? Mas a sua situação é tão grave que ele foi para o rei e contou a história. Olha, eu estou aqui mal, mas uma menina falou isso. O que eu faço? O rei falou: vai para lá. Eu mando uma carta para o rei de Israel, e aquele rei vai te receber. Nós somos um país forte. O rei vai te receber e isso vai ser resolvido. Ele pegou, irmãos, é impressionante isso aqui, ó. Ele levou a carta e mais 340 quilos de prata. Falou: vou dar prata para aquele homem. 10 mudas de roupa. Vou dar presente para quem me curar. E 72 quilos de ouro. Né? Algumas gramas de ouro já é interessante. Aqui ele levou 72 quilos. O desespero dele era tão grande que ele queria resolver aquilo de qualquer maneira. Quando ele chegou diante do rei, entregou a carta, o rei rasgou as vestes. Era um costume, a época de alguém que estava muito angustiado e não tinha o que fazer, rasgava-se as vestes, demonstrando toda a dificuldade que estava passando. E falou: só acaso Deus para curar esse homem? O que eu poderei fazer? O rei da Síria está querendo nos provocar, ele quer fazer outra guerra. Eu mandei um homem, você não resolveu. É isso que ele está querendo. Aí o Eliseu, notícia ruim, corre mais rápido que boa, não é verdade? Aí chegou alguém para o Eliseu e falou assim: o rei está em apuro. Tem um homem leproso, ele é o comandante do exército. E ele está lá para ser curado, mas o rei não consegue nem pensar em cura, muito menos fazer alguma coisa. O Eliseu falou assim: ó, manda dizer para ele, vem aqui que ele verá que há homem de Deus neste lugar. Amém? Há homem de Deus aqui. Pode vir para cá. Irmão, tem hora que a pessoa tem que ser ousada, né? Manda vir aqui em Samaria, que vai ver que tem um homem de Deus. Aí o homem foi com todo aquele pessoal, com todo aquele ouro, com toda aquela prata, com todos os presentes. Ele pensou assim: o profeta, quando vai sair da sua casa, vai estender a mão sobre mim, vai colocar a mão sobre a lepra, e vai me curar. E eu vou dar todo esse ouro para ele, essa prata, eu vou resolver tudo isso. E ele vai ficar contente, e eu também. Eliseu, o homem de Deus, sabia que alguém deve ter contado: o homem está vindo aí com muito ouro e prata. Ah, é? Então tá bom. Quando o homem chegou, ele não saiu da casa. Ele falou assim: mas ele não vai me atender? Ele não vai me chamar para entrar, que vai colocar um tapete vermelho? Entra para cá, comandante. Não, ele não vai te atender. O servo chegou para ele: não, ele não vai te atender. Ele disse o seguinte: para você ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, e você ficará curado. Ele falou: eu, comandante do exército do país forte, eu ir mergulhar naquele rio sujo? O Jordão era um rio assim, famoso, mas ele choca. Né, Francisco? Quando você vai a Israel, você pensa: Jordão, rio, chega lá, Rio Pirapó. É um pirapó. Ele falou: não mergulha aqui, nós temos rios melhores na Síria, orgulhoso, né? Não vou mergulhar. E ele não vai me atender? E a audiência? Ele não vai aqui? Como é que faz? Ele mandou vir para cá. Não vai atender, não. Não vai te atender, não. Está lá, está ocupado lá, não vai dar. É para você mergulhar no Jordão. Eu não vou mergulhar. Aí, quem ocupou? Mas se ele tivesse pedido uma coisa muito difícil, você não faria? Talvez um sacrifício maior? Mergulha nesse Jordão. Ele falou: humilhante, vou ter que tirar minha roupa aqui de cima, vou ter que pular aqui no Jordão, e ter que mergulhar. Se fosse uma vez só, já saía do outro lado. Não, tem que mergulhar, sair, mergulhar de novo, sair.
É trabalho, você vai ter que ficar... Mas não pode ser uma, não pode. Tem que ser 7 vezes. 7 vezes. Ele vai fazer algo extraordinário ali. Algo extraordinário. Vamos lá, então. Com base nesse texto, diga assim, uma nova história. Aquele homem orgulhoso, aquele homem famoso, podemos falar entre aspas, aquele homem poderoso, ele vai ao encontro do Eliseu, ele não se encontra com Eliseu frente a frente, ele não fala com Eliseu e tem a história de vida totalmente mudada. Aquele homem sai da Síria com poder, porém com lepra. Aquele homem sai da Síria com muita coisa consigo, ouro, prata, porém perdido, sem salvação, sem conhecer o Deus verdadeiro. Aquele homem sai da Síria de uma maneira, e quando ele retorna para a Síria, não era mais aquele homem. Ele tinha construído numa viagem, sem ter um encontro formal com o ungido de Deus, ele tinha construído uma nova história. A gente precisa ir mudando de história, amém? Você não pode ficar do mesmo jeito, você tem que ir alterando a tua história de conformidade com aquilo que Deus projeta para a tua vida. Então vamos lá, uma nova história. Diga assim, para quem ouve, disse ela à sua patroa, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Veja bem, tem gente que nem olha para pessoas mais simples. Tem gente que se nega a ouvir uma pessoa simples falar. Mas tem gente pior ainda, mesmo quando ouve, não dá a menor importância. A história desse comandante do exército da Síria começou a ser mudada quando ele ouviu. Aquela menina, devia ter o quê? 13 anos, 14, 15, mais ou menos isso. Aquela menina cativa, longe da sua terra, como eu disse, ela não segurou a mágoa. A mágoa faz mais mal para você, amém, do que de quem você tem mágoa. Muitas vezes a gente fica magoado pensando assim, pelo menos eu não gosto mais daquela pessoa, mas você que vai sofrer. Então aquela menina decidiu não sofrer tanto, apesar da sua situação dramática, era uma escrava num país vizinho. A menina falou, ela pregou, ela evangelizou, ela declarou que havia bênção em Israel. Em meio à situação aflitiva, ela foi um canal de bênção nas mãos do Senhor. Agora, um homem famoso ouviu. Talvez outras pessoas tentaram um dia falar para ele não ouviu, mas naquela hora ele ouviu. Ele parou e ouviu. Parou e ouviu. Ela falou para a mulher veio e falou para ele. Ele com certeza perguntou para a menina, e daí? Mas é assim mesmo. Ele ouviu. Ele parou para ouvir. Nós estamos num mundo que as pessoas não ouvem. As pessoas até escutam, mas não ouvem. Som chega ao ouvido, mas não entra. As pessoas se negam a dar ouvidos àquilo que é relevante para a sua vida. É impressionante como o ser humano se fecha para ouvir. Nós gostamos muito mais de falar do que de ouvir, mas nós precisamos aprender a ouvir. Uma boa palavra pode mudar o nosso viver. Aquela menina muda o viver daquele homem, começa a mudar a história. Mas ele teve que ouvir.
Talvez no primeiro momento que a mulher falou com ele, ele falou, bobagem. Mas depois ele deve ter interagido com a menina. Como é que é o profeta lá? É ungido mesmo. Mas como é que você está aqui cativo se você tem? Não sei dizer. Sei que tem um ungido lá que resolve. Mas ele ouviu. E a prova que ele ouviu é esse versículo. Ele foi lá e falou para ele, assim, e falou a jovem. Ele deu ouvido para o que a menina falou. Eu vou dizer uma coisa para você. Ouça o que Deus está falando com você através de alguém. Pode ser um adolescente, pode ser um jovem, pode ser um adulto, pode ser um ancião. Ouça o que Deus quer falar. Nós precisamos aprender a ouvir. Nós não podemos achar que os nossos problemas não têm solução. Tem, amém? O teu problema tem solução, mas aprenda a ouvir. Ouça alguém falando aos teus ouvidos e deixa a palavra frutificar na tua vida. Nós precisamos ouvir. Deus tem a resposta para nós. Deus tem a solução para as nossas vidas. Deus tem a bênção para nos dar. Mas nós precisamos ouvir Deus falando, e Deus fala de muitas maneiras. Deus usa as circunstâncias da vida, Deus usa pessoas, algumas das quais muito simples, mas Deus usa, deixa Deus te falar. Deixa Deus falar ao teu coração, e você terá a história mudada. Aplauda o Senhor. Uma nova história, diga assim, para quem busca. Versículo 9, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Veja bem, ele tinha que buscar a saída, ele tinha que buscar a bênção, o milagre, aquilo que ele, a sua vitória, ele tinha que buscar. Ele não podia simplesmente dizer para a menina, manda um recado para o profeta, ou dizer para a menina, você faz uma oração por mim. Ele tinha que buscar. De certa forma era humilhante, porque ele entrara em Israel uma vez como comandante para vencer. Agora ele vai entrar em Israel como leproso. E o leproso era discriminado. Ele tinha que ficar à distância, porque aquilo contaminava. O grande vencedor chegava lá com o chapéu na mão. Ele ia chegar dizendo, está ruim a coisa para mim. Eu estou precisando de vocês a quem já guerriei contra. Ele buscou. Ele pensou, eu não vou ficar aqui pensando se eu vou passar vergonha, se eu vou ser discriminado, se eu poderia até ser atacado por alguém. Não, eu vou buscar a minha bênção. Ele falou para a mulher, vou lá. Arrumou algumas pessoas, pega ouro, prata, pega muita coisa, porque eu preciso recompensar quem vai fazer isso. Mas eu vou até lá. Ele buscou. Obviamente que ele foi no rei. É normal alguém, uma autoridade, quando se dirige a um país, buscar falar com o rei. O rei não conseguia nem curar a si mesmo, muito menos os outros. Mas a menina não tinha falado que o rei curaria. A menina tinha falado, em Samaria tem um profeta que resolve, amém? Que resolve o problema de um país, é quem Deus levanta. Muitas vezes a gente se apega demais com pessoas, e aquilo não resolvem. Nós precisamos nos apegar com Deus, nós precisamos abraçar o Senhor, e se tem alguém com uma unção de Deus, essa pessoa vai ser bênção em nossas vidas, por causa da unção de Deus em nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Mas, a despeito de toda a dificuldade para aquele homem buscar a bênção, ele foi. Ele foi ao rei. O rei não resolveu nada, entrou em pânico. E depois chegou alguém e falou assim, tem um recado aqui de um profeta. Que profeta? Samaria. Foi esse mesmo, é desse que eu ouvi falar. Ele falou para você ir até lá. Aí chegamos no versículo, ele foi até lá, Naamã com seus cavalos, seus carros, carro bonito ali, né? Carro de cavalo, ele foi lá. Chegou até lá. Buscou. Ele buscou a bênção. Era difícil? Era, mas ele buscou.
Queridos, nós vivemos um tempo que Deus quer fazer muitas coisas em nossas vidas, mas são poucas pessoas que buscam. Tem muita gente que acha que a bênção vai sair do céu e vai direto no quarto onde estamos deitados. Tem muita gente que acha que Deus ele vai fazer qualquer coisa por nós, desde que nós precisemos daquilo. Tem muita gente que quer tudo muito fácil. Quando Jesus mandou buscar e acharei, tem que buscar. Deus tem a bênção para nos dar? Tem. Ele tem a bênção. Mas nós precisamos buscá-la. Nós estamos aqui orando por 2021. Vai ser um grande ano. Levanta a mão e diga sim. Mas nós temos que vir buscar. Pastor, outras pessoas poderiam vir? Lógico que sim. Por que não vieram? Não sei. Nós temos que buscar. Deus vai abençoar o próximo ano? Vai. Vai abençoar na vida de quem? De quem buscar. Quem não buscou, não tem jeito. O próximo ano será excepcional, mas nós precisamos buscar. Busque a bênção. Busque a tua bênção. A tua bênção é certa. Aquele profeta tinha bênção para aquele homem, era a bênção certa. Mas o profeta não foi na Síria, não foi a Damasco. O profeta nem da casa saiu para orar com o homem, mas a bênção estava ali. Busque a tua bênção. Nós temos que fazer a nossa parte sempre. Temos que fazer algo, temos que orar, temos que ir à igreja, temos que clamar. A bênção é nossa, mas nós precisamos buscá-la. Nós precisamos correr atrás daquilo que nós queremos. Só alcança quem busca. Busca a tua bênção e a vitória será tua. Diga amém, aplauda o Senhor. Diga assim, uma nova história. Para quem obedece. Olha ali, ó, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. E a carne dele ficou parecendo com a carne da menina que pregou para ele. Ele resistiu. O ser humano é resistente. Tem recomendação, tem o profeta, tem a Bíblia, mas o ser humano é resistente. A pessoa vai resistindo àquilo que Deus está falando. Deus está falando é porque Ele quer mudar a tua história. Ele quer te abençoar, Ele quer fazer algo tremendo em tua vida. Ele quer trazer a bênção. Quando o profeta não saiu, ele falou, mas cadê o profeta? Está lá dentro. E o que é para eu fazer? Mergulhar. Mergulhar no Jordão? Não, não vou mergulhar não. Eu quero falar com o profeta. Eu saí de Damasco, eu viajei até aqui, e eu quero falar com o profeta. O profeta não vai te atender. Mas por que ele não vai atender? Eu trouxe ouro, prata, ele não vai te atender. Ele não quer o teu ouro, não quer a tua prata, ele não quer nada disso. Ele não vai te atender. Mas eu não vou mergulhar no Jordão, foi problema teu, fica sem a bênção. Mas não tem outro jeito, ele não pode pôr a mão sobre mim, não pode. Não vai sair, você não vai ver o profeta. Ele teria que obedecer. Ele teria que obedecer. Deus poderia fazer um milagre de outra maneira? Eu acho que sim. O profeta podia orar lá de dentro também e a bênção chegar no homem. O profeta podia tocar nele, a bênção chegar. O profeta podia dizer, volta para Damasco, que no caminho você vai ser curado. Podia. Mas ele tinha que ter ali, chegar numa humildade maior, ele tinha que ser quebrado. Uma nova história não acontece sem que a pessoa seja quebrada ou quebrantada. Ele teria que entender que para ter uma nova história, ele precisava fazer algo relevante. E teria que mergulhar. Ele resistiu, mas cedeu. Tem gente que fala, vou obedecer, mas não obedece. Mas tem uns que falam, não vou e obedece. Jesus falou sobre dois irmãos assim. Ele foi e obedeceu. Chegou lá, a turma falou, aqui, vamos lá. Mergulhou, saiu do Jordão, cansou, saiu. E ele perguntava, e daí? E a lepra? Falei assim, está feia a coisa. Eu já mergulhei, não.
Mas não vai melhorando aos poucos? Não, as coisas de Deus não melhoram aos poucos, ela melhora ou não melhora. Aí ele foi a quarta, foi a quinta, falou, e agora? E agora você está ficando, até parece pior. Você tá... Mergulhou a sexta, e na sétima vez, quando ele saiu, a sua pele, a sua carne, era como de uma criança. Halamaia Shikantazaia. O que você está precisando? Mergulha. Deus está dizendo, mergulha. Mergulha na minha palavra. Mergulha naquilo que eu estou falando. Mergulha nesse Jordão. Deus está dizendo para você, eu vou resolver. Mergulhe, se joga. Chega o tempo da vida que a gente tem que se jogar. Porque nós vivemos um tempo que Deus não muda a história, porque as pessoas também não mudam nada. Tem muita gente que até gosta do Evangelho, até elogia o Evangelho, mas Deus não quer que você goste do Evangelho. Deus não quer que você elogie o Evangelho. Deus quer que você mergulhe no Evangelho. Deus quer que você se entregue. Deus quer que você se desarme e fale assim, eu vou mergulhar e sairei outro. Eu vou obedecer, e a minha vida será mudada. Deus está mudando a tua vida, Deus está mudando, mas mergulha, é tempo de mergulhar, é tempo de saltar dentro desse rio, é tempo, você que está em casa, você que está aqui, mergulha, e a bênção será tua, aplauda o Senhor. Para encerrar, uma nova história, diga assim, para quem crê. Olha o versículo 15, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Foi lá, saiu curado, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Converteu o homem. Cada mergulho dele, ele mudava um pouco. Quando ele saiu curado, ele saiu convertido. Não há outro Deus, a não ser Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Ele tinha levado muito ouro, muita prata, e ele falou, aceita um presente. O cara mudou, o cara estava satisfeito, o cara estava contente, ele estava tudo bem. Mas, lá de dentro da casa, o profeta falou, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Amém. Não, aí o Naamã insistiu, não aceito. Mas eu cheguei aqui, eu estava perdido, agora eu estou curado, eu estou abençoado. O ouro é teu, não quero o teu ouro. Mas já está resolvido. Eu não estou pagando por isso, que eu já recebi, mas eu quero dar ouro, não quero ouro. Então pega a prata, não quero. Pega as vestes, não quero. O homem de Deus é assim, servo de Deus é assim. Não faz nada por dinheiro, não faz nada por segunda intenção. E aquele homem creu. E ele fez uma das declarações mais bonitas, aqui, ó. Eis que agora reconheço que em toda a terra, nem a Síria em lugar nenhum, há Deus senão Israel. E mais à frente ele vai falar assim, não, se eu precisar ir lá no templo com o meu Senhor, que eu seja perdoado, quando ele se dobrar e ficar segurando a minha mão. Ele se converteu. Uma nova história aconteceu, um novo momento chegou para aquele homem, era uma nova história de vida, uma nova história, algo lindo. Aquele homem foi mudado, ele creu no milagre, e o milagre aconteceu. Ele ouviu, ele buscou, ele obedeceu, ele creu, ele acreditou e a bênção chegou. A bênção chegou na sua vida. Queridos, eu fico imaginando a mulher dele. Ele saiu leproso, preocupado, abatido. E quando ele chegou, a mulher deve ter ido ao encontro. E daí, o que aconteceu? Ele falou, sou uma nova pessoa. E a doença? A doença Deus curou. E a tua vida? Agora eu sou crente em Deus. E os deuses aqui, não vale nada. Eu creio só em Deus, não há Deus a não ser Israel. Mas Israel tem o Deus dele, não, o Deus deles é o Deus verdadeiro. O cara já chegou pentecostal ali, falando línguas estranhas. Chegou na bênção, eu falei, é comigo.
Há uma nova história. A pessoa sai da cidade dele, oprimido, doente e perdido. Ele voltou para a cidade dele, livre, curado e salvo. Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma coisa nova na tua vida. Deus tem uma bênção extraordinária. Você que está em casa, Deus tem uma nova história para você. Você não tem que viver do mesmo jeito sempre. Você não tem que passar por tudo isso, cada momento da tua vida. Deus tem algo novo para você. A vitória está chegando. Você vai voltar para a tua casa e será outro. Fique de pé.